Corinthians. Para falar do Timão, João Paulo Capelanes está aqui conosco no estúdio digital da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Capelanes. Tudo bem, Romão? Bom dia. Abração para Mestre Zaidan, Bernardo Ramos e ouvintes da Rádio Bandeirantes. E aí, Romazinho? Se consagra. Bom, vamos lá, Romão. É o seguinte, tem muita informação pra gente colocar aqui. Eu venho conversando com pelo menos 3 lados na história envolvendo a negociação com o Rony. Uma parte há pouco, conversando por telefone, me garante que as partes estão acertadas para a contratação do Rony, tá? Não seria o valor da multa rescisória de 12 milhões de euros. É impraticável, né? Não, é completamente impraticável, porém, sim, de fato, existe uma cláusula no contrato que existe a possibilidade de o Corinthians contratar o jogador 50% da posse do atleta. 50% dos direitos federativos. Exatamente, dos direitos federativos do jogador. 6 milhões de euros seria o que o Corinthians bancaria para ter essa porcentagem. Ou seja, desculpa te interromper, só passando para reais, quase 30 milhões de reais. Aí. No caso seriam aí, mais 7 milhões acima daquilo que o Corinthians colocou na mesa para contratar o Michael e acabou não rolando porque o Flamengo chegou com uma proposta muito superior. O que me foi passado é que, obviamente, a diretoria nega, né, que deixa bem claro que talvez seja jogada de empresário para valorizar o jogador, aquela coisa toda. O atleta treina em separado, nem sequer viajou para a Argentina para o jogo de ontem contra o Racing e no final de semana contra a equipe do Boca Juniors. E, de fato, o que eu apurei também é que o Rony ficou em Curitiba porque amanhã vai nascer a filha do Rony. Ele já tem um filhinho, vem aí uma filhinha. E aí é o seguinte, a situação seria o Corinthians... A possibilidade que me foi passada, o Corinthians contratar o jogador, 50% dos direitos federativos vão para o Timão, 6 milhões de euros. O Atlético Paranaense ficaria permanentemente com 25%, então numa futura venda o Furacão teria essa porcentagem e outros 25% do atleta. Essa é a informação. Diretoria nega, tá no seu direito, tá no seu papel, mas de uma fonte segura me passou que as partes estão acertadas, é questão de tempo para futuramente o Petralha abrir um pouco mão, porque tem a parte do orgulho também. Petralha já perdeu na temporada passada o Thiago Nunes e para se firmar como um time grande, palavras dos próprios dirigentes do Atlético Paranaense, para você se firmar como um time grande dentro do futebol brasileiro também passa muito por isso, para você não perder os seus principais jogadores pro mercado interno. Acredito que nas próximas horas a gente vai ter novidades importantes em relação a Rony no Corinthians. Só recapitulando rapidinho, 50% ficariam com o Corinthians, 25% com o Atlético Paranaense e os outros 25% com o Rony. Com o jogador. Com o jogador. Perfeito. E aí, numa futura venda, o Atlético Paranaense sempre terá os 25%, o Corinthians, obviamente, 50%, como se pode... 7 milhões. O quê? 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. 6 milhões de euros, exatamente. Cerca de 30 milhões de reais. Isso, perfeito. O Corinthians ofereceu aí, 23 milhões de reais pro Michael, seriam 7 milhões a mais para contratar o Rony, né? E aí, obviamente, teria ajuda, já por essa informação, do seu patrocinador master, o BMG.